Bom dia, gente! Olha, ontem depois que nós saímos do sítio arqueológico lá de Pisac, fomos na cidade de Pisac para ver como que era a cidade. Eram umas ruas bem pequenininhas, tava cheio de van, complicado, assim, não vamos passear por aqui não. Então vamos pegar estrada e nós dormimos próximo daqui no meio do caminho entre Pisac e Ollantaytambo, Cauca, num posto de gasolina. Eu nem filmei o posto de gasolina, mas nós estamos aqui no lado onde nós ficamos, no posto de gasolina, e logo em seguida tem este museu aqui, ó, que é um museu muito legal, chama Incari, acho que é esse o nome. Inclusive, ela tem um espaço de estacionamento aqui, ó, muito grande, ó, dá uma olhada, ó. Bem em frente aqui o museu tem estacionamento, e do outro lado aqui, ó, também tem outro estacionamento grande. Ela falou que se quiser ficar aqui à noite, pode ficar, não tem problema algum, pode ficar com o motorhome parado. Ela só pediu para não ficar neste lado aqui onde nós estamos, que é em frente ao museu, que é para ficar do outro lado ali, ó, que é mais tranquilo. Ela falou que pode dormir ali, ficar com o motorhome. Ela só falou que não tem água, mas tem sim. Tem uma torneira lá no banheiro que você pega com bidão e põe, como que a gente faz sempre, né? Ultimamente nós nem temos mais colocado água no carro com mangueira. A gente tem pego aqueles garrafas de água que a gente compra para poder beber, que é de 7 litros, e a gente vai enchendo isso daí. Eu pego 2, a mina pega 2 e vai colocando de pouquinho em pouquinho no carro. É isso aí. Vamos lá então conhecer o museu. Só, gente, ó, esta pessoa simpática aqui é a Nelly, que é a proprietária do museu. Ela ouviu falando sobre água, ela perguntou: você necessita de água? Não, eu tenho água sim. Ela entendeu falando em português e disse: não, eu tenho água, se você precisar de água, pode colocar. E ela falou que todos os brasileiros são bem-vindos aqui e pode parar o motorhome aqui no lado, não é isso? Se podem quedar aqui no lado. Sí, se pueden quedar el tiempo que necesiten. Tienen ahí un estacionamiento, se les puede proporcionar agua y servicios, lo que necesiten. Bienvenidos. Ó, tá vendo, gente? Eu falo, ó, esse povo tem um coração que não cabe no peito. Muitas graças. Ah, Aqui está a entrada do museu, ó, e ele tem 8 salas do museu. Inclusive tem um mapinha, mas é fácil de entender porque ele faz a volta, né? Você entra por aqui e dá a volta. E aqui é a parte interna do museu, ó. Ele é fino e compridão, ele vai embora, ó, até lá no fundo, ó, e começa aqui, ó. E vamos começar por Caral. Caral é uma cidade que está no norte do Peru e está para cima de Lima, né? Mas enfim, estão contando aqui do início. Estão falando de quase 12 mil anos atrás, mas as histórias que mais fortes, ó, Caral está aqui para cima de Lima. Aqui, ó, desculpa. Aqui está Lima, aqui está Caral. Mas enfim, estão dizendo que esses instrumentos musicais, aqui as flautas, elas têm 4 mil anos. Ó. E aqui tem 3 tipos. Esta aqui, que foi, essa não sei se foi essas daqui, mas essa aqui é réplica, que foi encontrada em Caral, 12. Esse aqui que tinha os 3 furinhos, e esse aqui que tinha furo nenhum. Ó. Aqui está dizendo sobre os símbolos, dos elementos dos deuses, né? Que eles representavam através de animais, água, fogo, terra, água, enfim. Aí aqui, ó, esses objetos aqui de barro, vou até ficar aqui por trás por causa da sombra. Esses objetos foram encontrados lá no templo de Caral. E eles estão crus, né? Não chegaram a ser cozidos esses objetos. E através desses objetos, que tem, acho que se não me engano, próximo de mais de 1000 anos, né? Muito mais. Através deles conseguiram identificar as vestimentas e a fisionomia. E olha aqui, ó. Esta é a fisionomia de uma mulher, ó. Vou tentar pegar aqui, baseado nesses objetos que foram encontrados. E aqui a fisionomia de um homem, ó. E olha como que era o cabelo dele, ó. Usava até chuquinha da Xuxa, ó. Acho que a Xuxa até se inspirou neste homem aqui, ó. Olha só. Aqui em cima a cabeça dele era raspada, ó.
e usava cabelo amarrado. Talvez igual a este aqui, ó, ou esse aqui de baixo, ó, ou esse aqui no lado, ó, tá vendo? Então, através desses objetos aqui que foram encontrados, eles se basearam de como que seria. Este aqui, ó, era também um de barro, só que eles pintaram, para poder tentar representar melhor como que era. Olha só, aqui está pintado, ó. E aí, ó, está falando aqui sobre que naquela época eles contemplavam muito o fogo, que era uma coisa muito importante. Não tinha os rituais do fogo, eles faziam oferenda. Então aqui são três templos diferentes. Este é o templo de Ventaron, que eu não sei onde que é direito, também é para cima, ó, olha as cidades, ó. Ventaron, La Calgada e Cotoche. Então este aqui é o Ventaron, que não sei de onde que seria o fogo aqui nesse local. Este aqui, que é o Cotoche, que o fogo seria aqui, ó, esse buraco aqui, ó, no meio. E este outro aqui, ó, que tinham 4 lugares para poder contemplar o fogo e fazer oferendas, enfim. E aqui era o altar, ó. Este é o altar sagrado. Olha só. Esse aqui na verdade é o altar lá de Caral, que é enorme. Ele tem 150 metros de assim por 86 e tinha um espaço pequenininho que era o lugar onde se fazia o altar do fogo sagrado, que era aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, aqui no fundo, ó. Isso aqui era a forma que eles faziam como oferta, enfim. E está dizendo inclusive que o fogo eles faziam um jeito que viesse oxigênio por baixo, ó. Então tinha entrada por trás, né, do muro aqui da construção e oxigenava o fogo. E aqui no lado, ó, tem uma maquete representando esse ritual. E, inclusive, se vocês prestarem atenção na música que está tocando de fundo, é a flauta que aquele pessoal ali está tocando, ó. Mas olha só, aqui é o ritual do fogo, ó. Olha só, ele com fogo na mão. Essas vestimentas, como eu disse, eles se baseiam naqueles objetos de barro que foram encontrados. Olha aqui, ó. Ó, aqui dá para entender melhor, ó, tá vendo? Eles faziam estes buracos aqui, mas eles recebiam oxigênio por baixo. E faziam essa coisa, era sempre redondo aqui em volta, para poder proteger do vento, para não apagar o fogo, né? Mas eram sempre assim, redondos, onde tinha o local onde eles faziam o fogo. E olha aqui, eu não sei se esse aqui era um sacerdote, né? Uma espécie de sacerdote ou chefe do local, o imperador da época. Olha só, muito legal, né? E aqui, ó, a música que nós estamos ouvindo está vindo desses 4 cidadãos aqui, ó. E tocava desse jeito mesmo, ó. A flauta era de lado, ó, não era de comprido. E ela tinha um furinho bem onde está a boca dele, mais ou menos. Olha aqui. Aqui embaixo os utensílios que eles utilizavam, ó, não sei se era para caça ou para oferenda, mas acho que não, acho que aqui era para caça. Está aí. Aqui acho que devia ser oferenda, olha só. Aqui estão algumas pessoas aqui trazendo para ser oferendado, ó, para dar de oferta aqui pro fogo. Olha só, acho que é ovos. E este deve ser o sacerdote, o chefe aqui da tribo. Pela aparência, tá aí. Agora vamos conhecer a comunidade Chavin. Chavin. Olha só.
estão dizendo que essa comunidade, ó, eles eram criadores de deuses. Já vou explicar o porquê que eles eram criadores e como que eles criavam os deuses. Que os deuses eram presenteados como agentes de prosperidade, mas ao mesmo tempo como autoridades que exigiam tributos, oferendas e sacrifícios. Ó. E aqui era um dos deuses, ó, que eles imaginavam e criavam. Já vou explicar como que é. E aqui está dizendo onde está Xavi, onde nós estamos. Ó. Lima que está aqui para baixo. Essas esculturas não, esses vasos cerâmicos, eles são feitos na comunidade Xavi, foram encontrados lá. Está inclusive explicando que nesses vasos eles colocavam as figuras dos deuses, alguns símbolos, né, sagrados. E neste outro aqui, que está inclusive dentro desse espaço reservado, ó, aqui é uma figura, é um vaso em formato de um sacerdote, né? E aí está dizendo aqui, você consegue perceber a riqueza dos adornos, da tatuagem, como está mostrando agora aí, ó, do cabelo bem arrumado, de como que eram os sacerdotes, neste caso aí, ó. Está dizendo aqui, ó, que os sacerdotes, eles eram os intermediários, né, dos deuses. Inclusive, ó, este vaso está representando o sacerdote degolado, que era o sacrifício, né, que eles faziam. Olha só que interessante. Aqui continua com um pouco mais, né, de vaso, copo. Esses materiais aqui são materiais são objetos de uso ritual, como está dizendo aqui, ó, tá vendo? Objetos de uso ritual. Esses objetos aqui. E esta imagem aqui, ó, é uma imagem que foi pintada em um tecido e é uma mulher, ó. Lá na comunidade de Chavim, né, do Palácio de Chavim, vamos dizer assim. Olha só, é uma mulher com bastão, ó. Olha os bastões do lado dela aqui, ó. E as figuras que eles faziam eram bem doidas, né? Eu vou explicar o porquê. Ó, aqui está representando, ó, alguns dos adornos, né, que eles usavam, dos sacerdotes, que eram os chefes, né, das comunidades. E aqui é um outro Deus entalhado aqui, ó, na pedra. E como que ele chegava nessas figuras muito doidas, vamos dizer assim, ó. Olha só, tá contando aqui que algumas plantas sagradas, né, elas eram alucinógenas, e com isto eles consumiam essas plantas, essas substâncias, né, e provocavam neles algumas visões, e essas visões eles representavam nessas figuras, ó, que eles consideravam como deuses. Estou falando assim bem resumidamente, né? Olha só, que nem essa figura, olha só que figura doida, ó. Então, baseado na alucinação deles, né, eles descreviam os deuses. Inclusive, aqui eles estão mostrando o formato que eles faziam nas pedras para poder refletir as estrelas e eles se orientavam para fazer a plantação, né? Sabia qual era a época do ano e do mês para poder fazer a melhor colheita, que é o que está dizendo aqui, né? Que eles se baseavam nas estrelas. E aqui, na verdade, está a cereja do bolo. Já vou contar o que é a cereja do bolo aqui. Bom, aqui, na verdade, é o templo de Chavim, né? Nós estamos falando há mais de 2-3 mil anos atrás, né? Este templo, eles tinham esta pedra aqui, ó, considerada como Deus. Só que ela ficava escondida, você tinha que entrar aqui por esta porta, ó, e era um labirinto, você passava por um labirinto que só conseguia chegar onde estava o Deus, as pessoas que sabiam andar lá dentro. E quem tinha acesso era só os sacerdotes da região, né? Vamos dizer assim, os representantes do Deus. Está dizendo aqui que esta pedra, ele não tinha um formato de pessoa, né, de um homem, né? Ele tinha 4,5 metros de altura e a ponta dele não conseguia se enxergar de dentro. E as pessoas do lado de fora, a população em si, ela não podia ver, mas escutava do lado de fora alguns barulhos, alguns rungidos, né?
que era da água ou coisa parecida. Então eles até imaginavam um monte de coisa que poderia acontecer lá dentro. Mas as pessoas ficavam aqui fora e se escutava algo. E agora nós vamos entrar dentro do templo, que está aqui, para poder ver o Deus de pedra. Eu até liguei a lanterna, porque entrar lá dentro é realmente sombrio, gelado e muito escuro. Então não dá para entender direito. Olha só, é realmente um labirinto, ó, com pedras de tudo quanto é lado. E este barulho, este som, é água que pingava ou que corria nas canaletas dentro do labirinto. E quem não sabia andar no labirinto se perdia e não conseguia chegar nos deuses. Ele era muito, muito grande. Vocês viram na maquete lá o tamanho disso. Então assim, ó, tem várias entradas. Como nós aqui estamos vendo as plaquinhas do caminho, então a gente consegue se achar, né? Mas se alguém, uma pessoa, se não fosse sacerdote, entrasse aqui dentro, não sabia onde estava o Deus, né? E na verdade, ó, e o Deus está aqui, ó. Ele está onde ele ficava era no formato de cruz, para lembrar que ele era um filho das estrelas. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Não consegue enxergar o topo dele. Como aqui era muito escuro, era só iluminado com fogueira. E tá aqui, ó, um sacerdote, que era o representante do Deus, ó, conversando e olhando, porque não podia ser tocado. Deus só podia ser visto e feito pergunta, mas tocar no Deus não se podia. E como eu falei, ele ficava em um local que era no formato de cruz, ó. Tá vendo, ó? Lá e de assim. Olha aqui um outro sacerdote, ó, com as suas tatuagens, ó, contemplando Deus. Ó o batimento do coração dele. Agora vamos conhecer o costume de Paracas. Paracas, na verdade, ó, quer dizer chuva de areia, porque ele fica na parte do deserto, ó, perto aqui de Nazca. Enfim, estão dizendo que os tecidos, eles eram já feitos há muitos anos antes. Só que o pessoal, a população de Paracas, eles desenvolveram uma técnica, aperfeiçoaram a técnica de tecer, né, de fazer tecidos. Inclusive eles usavam, junto com as lãs das ovelhas, eles usavam também um pouco de vegetal, como totora. Outra coisa que está dizendo aqui, que eles, como eles ficavam no deserto, eles aprenderam a domesticar as ovelhas e por causa disso, eles tinham lã em abundância. Olha aqui, as lãs coloridas, e eles aperfeiçoaram a técnica de tecer. Olha aqui, ó, como é que eles faziam os tecidos. Está dizendo aqui, ó, que eles também começaram a desenvolver a técnica de fazer desenhos nos mantos, né? Que representava, às vezes, festas, eventos rituais, várias coisas eles representavam nos tecidos. Inclusive está dizendo aqui, ó, que no começo eles usavam, eles se baseavam nos desenhos de Chavin, que eram aqueles desenhos lá, aquelas imagens diferentes, né? Eles se baseavam nelas no começo, mas depois eles usavam suas próprias técnicas, usando cor nos vasos, ó. Não, todos os vasos são coloridos, ó. Eles começaram a usar a técnica, talvez a mesma técnica de poder tingir a lã, eles começaram também a fazer os vasos coloridos, como está aqui, ó. Outra coisa muito singular da comunidade de Paracas é isto, ó. Eles faziam modificações no crânio. Olha só, esse crânio, olha só como que eles faziam, ó, com madeira e cordas, ó. Olha esse outro crânio, que é este aqui, ó. Este crânio aqui seria este aqui, ó.
Eles faziam isso mais para poder acham que era esteticamente e por causa de influência, de poder, né? Está aí. Agora, a consequência do que isso gerou nas pessoas, está dizendo aqui que continua sendo um mistério. E eles tiveram uma influência muito grande na ciência, nos Paracas que começou a fundir a ciência com a religião. E eles começaram, usando estas ferramentas aqui com pedras na ponta, ó, eles começaram a fazer cirurgias cranianas, como está mostrando aqui, ó. Ou a pessoa às vezes se acidentava, ou coisa parecida, ou levava algum golpe numa guerra, coisa parecida, eles começaram a fazer já cirurgias cranianas. Então foi o pessoal de Paracas que começou, outras ferramentas aqui, cirúrgicas, ó. Olha que interessante, ó. Então Paracas foram eles que começaram a fazer esse tipo de ciência. Uma coisa muito interessante aqui dos Paracas, como que eles enterravam seus mortos. Eles acreditavam na vida após a morte, né? Então o que eles faziam? Eles deixavam a pessoa em forma fecal, como está aqui, ó. Colocava ouro, vasos, objetos de valor, alimentos como oferta, colocava em uma cesta e depois ia enrolando com vários tecidos feito por eles, ó. Com vários tecidos bordados, como esses aqui, ó, tá vendo? Vários tecidos bordados, ia envolvendo o defunto, né, a pessoa morta, junto com as suas oferendas, com ouro, com vasos cerâmicos, enfim, com vários objetos nessa cesta, enrolando até chegar em um tecido mais simples, que é esse aqui, ó, que está representando aqui como, sei lá, um saco aí de batata, vamos dizer assim, né? E aí se fazia um grande envelope que parecia uma semente, uma grande semente. Era assim que eles enterravam as pessoas. Ó, estão explicando aqui, né, sobre o processo de mumificação, que demorava-se dias e era sobre o fogo e com muito cuidado, né, e carinho, porque eles acreditavam na reencarnação. Então, está mostrando aqui vários corpos enterrados. Outra coisa que eles estão dizendo aqui, que o corpo, ele era enterrado embaixo da terra e não sobre a terra, ou melhor, era embaixo da terra, mas não se jogava a terra em cima do corpo. E olha aqui, ó, um túmulo, vamos dizer assim, com vários corpos, ó. Cada saco desse aqui é uma pessoa, está abaixo da terra, mas a terra não está sobre o corpo, então devia ter alguma outra coisa aqui por cima que tampava, mas não jogava a terra em cima deles. E eles eram enterrados, às vezes dessas formas assim, ó, com seus parentes e conforme uma forma hierárquica. Agora nós vamos entrar dentro de um túmulo de Paracas, ou melhor, neste momento está sendo enterrado alguém aqui em Paracas. Olha só, isso é o céu. Olha aí. Então, o que eles faziam? Depois da pessoa morta, eles colocavam dentro desse saco, né, como eu te disse, com vários tecidos bordados. Dentro tinha ouro, tinha vasos, muitas coisas importantes aqui dentro, porque acreditavam na reencarnação, né? E os seus familiares, depois que a pessoa enterrava, eles continuavam vindo aqui, ofertando as coisas, porque sabiam que eles iriam se reencontrar logo, né? Mas então assim, ó, imagine, aqui ia ser com terra, então eles baixavam o corpo, como já tem outros corpos lá atrás, ó. Olha só, aqui atrás já tem mais 4 corpos, ó. Eles baixavam o corpo, mas não jogavam terra em cima deles. Depois que colocavam aqui os corpos nesses sacos, eles somente tampavam aqui em cima com pedra, colocavam uma tampa, mas ficava aqui tudo aberto. Não era enterrado, não jogava terra em cima deles. E olha só, e aqui umas oferendas que ia ficar junto com ele. E se reparar, ó, os crânios modificados. Olha só esta pessoa aqui, ó, um crânio modificado. E aqui em cima também, ó, o pessoal que está fazendo aqui o enterro também tem crânio modificado.
modificado. Olha esse aqui, ó. Esta pessoa, este outro aqui também, aquele lá do fundo, ó. Vamos tentar ver em outro ângulo. Ó, para o outro ângulo, aqui na parte do funeral, né? As ofertas que faziam para o morto, para quando ele fosse reencarnar. Esse aqui, ó. Esse aqui também, ó, com crânio modificado. Este outro aqui no lado também, crânio modificado. Esse aqui, pelo jeito, pela vestimenta, deve ser um sacerdote. Ou até pessoa. Ah, outra coisa. Geralmente quem era enterrado assim eram pessoas influentes, sacerdotes ou pessoas que tinham grande poder. Mochica, outra comunidade pré-inca, região pré-inca. Os incas aprenderam muito com essas civilizações, né? Que nem no caso dessa aqui, que é a Mochica, o que os incas aprenderam foram as cerâmicas. As melhores cerâmicas vieram de Mochica, desta região, né? Inclusive aqui, ó, eles têm inclusive uma sacerdote. Como eu já disse, a sacerdote era o ápice do poder das comunidades, né? Que se comunicavam com os deuses, eram representantes dos deuses. E aqui está dizendo, ó, que quando os deuses criaram, né, o mundo, eles fizeram isso tudo em dobro, em dois. E eles fizeram o claro e o escuro, a vida e a morte, o sol e a lua, e o homem e a mulher. E aí, nesta comunidade aqui, ó, chegou a ter uma sacerdote mulher, ó, que eles não faziam discriminação. Então, se tem registrado, só essa comunidade chegou a ter uma sacerdote mulher. E olha os vasos que eles faziam, a perfeição dos desenhos e dos detalhes das cerâmicas que eles faziam, ó. Olha só, olha os detalhes. E um dos detalhes também é eles representavam nos vasos várias coisas, que nem aqui está contando uma historinha de que eles foram capturados, depois pediram para os deuses para libertar eles, tá? São várias histórias, mais ou menos umas 5, 6, que era representada neste vaso, ó, que é este vaso aqui, ó. Tem várias coisas sendo representadas aqui nesses desenhos. Aqui eles estão sendo capturados. Vários desenhos. Vamos ver se você consegue ver um outro aqui, ó. Aí eles pedindo para o sacerdote. Aí enfim, é uma historinha muito grande, muito comprida, não vou explicar. Mas o que importa é que eles aqui, eles dominavam a arte da cerâmica. E olha os palácios deles aqui, dos Mochica. Nós vamos agora entrar num local que está sendo representado um dos sacerdotes pré-inca, que era uma das pessoas teoricamente mais afortunadas. Muitos sacerdotes não conseguiram encontrar as suas tumbas porque elas foram saqueadas, mas desta pessoa aqui não chegaram, os espanhóis não chegaram a descobrir a tumba desta pessoa. E na tumba dessa pessoa tinha 2 toneladas de ouro e prata. Foi uma das maiores quantidades de ouro e prata numa tumba, tanto aqui como até fora, talvez no Egito, enfim. Foi 2 toneladas de ouro. Então aqui está só representando, né, uma comunidade aqui, e ele passando aqui com os seus funcionários, os seus súditos mais próximos. Olha aí, ó. Aqui a casa. Tem aqui no fundo, ó, um barco feito com totora. Olha só. As vestimentas, os calçados, como que eram. Feito de tecido, tipo totora, né? Algum vegetal. Ó, aqui também, ó.
operários, né, ó, que estavam carregando ele. Aqui ele cheio de ouro, com muito ouro. Tanto a sua saia com ouro, como o seu meio de transporte também todo enfeitado com ouro. E aqui as pessoas mais próximas dele, né, ó, também com muito ouro. Enfim, uma maquete bem interessante. Dá para você ficar aqui muito tempo admirando essa maquete. E chegamos quase na metade do museu. Esse museu é muito legal. Chegamos agora em Masca, mais conhecido como Nazca. Olha só, esta é a comunidade Nazca, que fica próximo ao mar. E com isto, esta comunidade não tinha chuva. Não sei se vocês sabem, Lima chove talvez alguns dias o ano todo. Não tem chuva nessa região. Ela é bem desértica. Com isto, esta comunidade, eles ficaram famosos ou desenvolveram a técnica de buscar água, ir atrás de água, que a água vinha nas montanhas, de onde eles conseguiam avistar lá de baixo, perto do mar, né? E eles começaram a fazer rituais com músicas, com instrumentos, para poder chamar o deus água para descer água para baixo, né? Mas enfim, tanto é que tem um tambor, ó, que eles usavam como se fosse um bumbo, para poder fazer as cantorias, para buscar água. Aqui está representando, ó, aqui embaixo, o mar, e aqui em cima as montanhas. E esses aqui são os buscadores de água, olha só. Então eles iam cantando para tentar buscar água, fazer com que chovesse ou coisa parecida. Aí está dizendo aqui, ó, que grandes peregrinações, né, das populações, eles subiam as montanhas com oferendas, levavam carnes, comidas, roupas, várias coisas, frutos, para ver se descia água. Mas enfim, aí eles desenvolveram uma outra técnica, que é uma coisa impressionante. Eles sabiam que a água vinha lá das montanhas e vinha até por baixo da terra. Aí eles desenvolveram isso aqui, ó, que tem lá em Nazca, que nós vamos conhecer daqui a alguns dias. Esse tipo desses poços aqui, ó, olha só, vendo, ó, em forma de funil, e aqui embaixo tinha água. Só que eles faziam essas canaletas profundas aqui, ó, com pedras, que um poço desse interligava o outro, passava água aqui embaixo, vinha da montanha até chegar no mar, né? Ou aqui num lago, mas aí eles faziam esses tipos de poço para poder pegar água. Olha que tecnologia! O que eles faziam? Não somente furava e esperava vir, não, eles faziam uma canaleta aqui embaixo, ó. Olha que coisa, ó. Engenhosos sistemas hidráulicos com uma poderosa irrigação, com importantes canaletas cobertas com troncos e lajes, que é essas pedras. Olha que coisa. Outra coisa também muito importante, não se sabe qual que é o real significado, são esses desenhos de Nazca, ó. No caso aqui tem, acho que 18 desenhos representados aqui. Mas todos esses desenhos aqui estão em Nazca. Eram desenhos enormes que eles faziam. Não se sabe ao certo o motivo desses desenhos, né? Por que eles faziam a conclusão desses desenhos, por que era esse desenho, mas está dizendo aqui que as outras comunidades representavam isso em vasos, em roupas e coisas parecidas, e eles representavam em forma gigante na terra. Olha só. E já que estamos falando dos desenhos de Nazca, por que não ver a construção de uma? Aqui dentro está representando a construção de uma linha de Nazca, ó. Aquele caracol que é o rabo do macaco, ou vários outros desenhos que até o símbolo de Peru está aqui, ó. Eles estão fazendo agora um. Olha só, aqui devia ser um sacerdote. Os vasos para poder
guardar água e beber água. E aqui a construção, ó, eles estão construindo neste momento alguns dos desenhos de Nazca. Olha só que legal, ó, vendo? A céu aberto. Olha aqui os engenheiros, né, ó, fazendo a marcação. Olha só, ele está fazendo a marcação aqui. E logo atrás vem as pessoas fazendo o trabalho. Olha que joia. E como eu disse, né, eles cantavam muito, tocavam, como estão representando aqui, ó. Olha só, esse instrumento parecia uma stone, não sei. E aqui o bumbo, ó, dá até pra ouvir ele bater. Estamos agora indo para Huari. Huari está muito próximo já de Cusco, já está bem próximo de Cusco. E Huari, eles se desenvolveram uma cultura de integração, de integrar os povos. Inclusive, na região de Huari vinha muitas pessoas de Nazca, quando eles faziam aquelas peregrinações, saindo lá do litoral para vir aqui para as montanhas, eles chegavam aqui muito cansados, tal, e muitos acabavam ficando aqui em Huari, e Huari começou a desenvolver a cultura de comunhão, de comunidade, de relacionamento, de negociação. Então, Huari, na verdade, surgiu, aqui os vasos deles, Huari acabou surgindo na comunhão de outros povos. E eles começaram a desenvolver a tecnologia também, tecnologia não, né? A cultura de se fazer grandes cidades, como essa aqui, ó, cidades de pedra, e grandes cidades. E este negócio meia-lua aí, ó, com várias coisinhas em volta, isso daí eram recintos cerimoniais, né? Que eles eram utilizados tanto por sacerdotes, como por altos militares, pelos representantes, né, das confederações, porque aqui eram várias, né, confederações que eles acabavam dominando, né, ou administrando, porque eles tinham esse poder de juntar as pessoas. Então, nesse local é onde se fazia como se fosse tipo uma espécie de juizado, onde eles também decidiam o que fariam com as comunidades, onde julgavam as pessoas, enfim, era uma espécie de um centro administrativo aqui, ó, e religioso. Já que estamos falando daquela meia-lua que eles utilizavam como um lugar de decisões, de rituais religiosos, nós estamos vendo aqui, ó, neste momento, ó, uma meia-lua aqui, ó, tem um segurança aqui na porta, em uma entrada, na outra entrada tem um outro segurança aqui, ó, olha só. Porque neste exato momento está sendo feito um julgamento destas pessoas aqui, ó, desses dois que devem ter feito alguma coisa errada, e eles vão ser sacrificados, ó. E aqui em cima, ó, estão sentados aqui, ó, os sacerdotes ou algumas pessoas importantes da área militar, que nesses centros religiosos aqui, centros cerimoniais, eles irão julgar e administrar. Olha só. Enfim, esses dois aqui já foram julgados pelo jeito e serão sacrificados.
E agora chegamos na cereja do bolo, ó, Inca, que é o nascimento de um império. E dá uma olhada o tamanho que era isso aqui, ó. Ele pegava da Colômbia e vinha até aqui no Chile, passava inclusive pela Argentina. Está dizendo que o Império Inca, o desenvolvimento maior foi entre 1400 e 1530, na chegada dos espanhóis. E o que é importante destacar é que eles conseguiram juntar todas as culturas em uma só, no Inca, e eles conseguiram fazer com que tivesse um intercâmbio entre as culturas, mas com um governante, com um imperador, para poder administrar todas essas culturas diferentes. E com isso houve a união de todas elas junto. Continuavam cada comunidade tendo seu sacerdote, né, tendo seu Deus, sua figura mais importante, mas tinha uma única pessoa que era o imperador de tudo isso, que era que ditava as regras, que era este homem que está representado aqui, ó. Inclusive, os imperadores, quando eles vinham a morrer, eles eram mumificados, e os outros imperadores vinham até consultar os imperadores anteriores. Inclusive, todos eles estavam, o que está dizendo aqui, todos eles estavam enterrados lá em Coricancha, que é o Templo do Sol, que fica lá em Cusco. Todos eles estavam enterrados lá, e os imperadores, conforme iam morrendo, iam vindo os novos vinham pedir conselhos para eles, ó. Eles eram enterrados desta forma, do jeito que está aí, ó. Eles eram mumificados, enterrados assim, ó, um lado do outro, um perto do outro. Olha só, que interessante. E aqui, ó, nesta imagem, está mostrando todos os caminhos incas que se tinham, desde lá de cima, ó, de Quito, e vai descendo. Tudo isso laranja eram caminhos incas que eles desenvolveram para poder facilitar o câmbio de mercadoria, a troca de mercadoria, o conhecimento que eles tinham, enfim, para tudo. Era com esses caminhos que eles conseguiam fazer o intercâmbio de cultura, de conhecimentos, e todo esse caminho se interligava aqui, ó, em Cusco, porque Cusco era, na verdade, um império que unificava todos os povos, não tinha mais briga entre eles, né? Cusco acabava dominando tudo, e com isso eles desenvolveram muito quando eles se uniram, porque começaram a trocar cultura. Aquela região que não conseguia fazer muito tecido, pegava tecido da região que tinha e trocava com outra coisa. Que nem, vou dar um exemplo, aquela área que sabia criava ovelha e fazia tecidos, não tinha condições de fazer alimento, que era a região árida, e trocava alimento com a região aqui de cima, que é onde nós até estávamos, anteontem, que eles tinham plantações e fazia intercâmbio, fazia troca de alimento com outras coisas. E olha aqui, ó, as 5 regiões do Império Inca, com esses nomes, ó, Antisuyo, Chinchaysuyo, Conchisuyo e Cochasuyo. Olha só que joia! Bom, e como estamos falando em imperador Inca, vamos agora entrar aqui, ó, dentro de um templo. Olha só como que era o templo, ó. Pedras, e eram cobertas com palhas. Por isso que palha se trocava a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Hoje só estão as pedras, o telhado não tem mais. Mas nós vamos entrar aqui dentro de um centro religioso Inca, que está o imperador neste momento lá. Olha só, aqui é tipo um segurança, e aqui dentro está acontecendo um ritual religioso. E neste local está o imperador Inca da atualidade, ó.
Aqui não está sendo representado porque aqui é fechado, mas esses nichos, olha só, os nichos ali de trás, ó, onde eles colocavam alguns objetos, no caso aqui, objetos de ouro, né? No caso aqui tem alguns vasos, algumas imagens que eles consideravam como deuses também, ou coisa parecida. Só que em alguns lugares eles tinham umas placas de ouro, né? Umas chapas de ouro que era para poder refletir o sol. Nesse caso não está sendo representado. Aqui está só representando realmente, talvez algum culto aqui ao imperador, alguma oferta, porque o império ele se sustentava também baseado no que as pessoas doavam, né? No que uma espécie de imposto. Olha só. Está aí, ó. Aí quem fazia vaso doava vaso, quem mexia com, quem tinha o domínio do ouro doava ouro, quem dominava tecido, que nem esses daqui, doavam tecido, quem dominava agricultura doava alimento, vamos dizer assim. Olha só. Aqui dá para entender um pouco melhor, ó. Este aqui é o imperador e aqui no lado, ó, devia ser alguns sacerdotes de algumas regiões, ó. Muito legal. Chegamos ao final aqui do passeio do museu. Esse museu é muito legal. Tem inclusive aqui, ó, um shopping com alguns produtos aqui. Muito joia. Esse museu vale muito a pena, que vocês entendem toda a história Inca. Não, na verdade não é só a história Inca, de como que surgiu o Inca, né? Todas as culturas anteriores até a formação do Inca. Muito legal. Você perde muito tempo. Nós ficamos aqui, eu acho que mais ou menos umas 4 horas. E pelo jeito a menina já saiu faz tempo. Pela aguaceira que ela está fazendo ali, ela deve estar fazendo o almoço. Creio eu. Vamos ver. E olha só quem está cuidando do nosso carro aqui. Ó, a pessoa, um segurança desse tamanho aí. Vamos ver o que a Arminda está aprontando. Fazendo aí, Arminda. Almoço? Rapidinho eu vou fazer um omelete, né? Ah, De arroz ainda. tá certo. E, ó, você viu só o tamanho do nosso segurança aqui, ó? Cadê? Aqui, ó, de pedra, ó. Que Maria, quero ver alguém mexer com a gente com o homem desse lado aí. É, Deus Inca. Isso aí, então vamos comer e depois partir. Now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.